Nos mosteiros budistas, rezas todas as manhãs. O que diferencia este templo de todos os outros espalhados pelo mundo são os animais de estimação dos monges. O templo foi construído como um mosteiro da floresta. Hoje, mais tigres vivem aqui que monges. Este é o lendário Templo dos Tigres na Tailândia, onde monges e tigres vivem em harmonia. Ele é o monge Praacharna. Ele é o abade do monastério e o herói desta história. A história do tigre e monge. Este é Paiu. Quando Paiu chegou aqui, tinha 2 meses. Hoje, ele pesa mais de 200 quilos e é o maior tigre do templo. Este mundo encantado fica em Kanchanaburi, Tailândia Ocidental, a 2 horas de Bangkok. Em 1976, fui diagnosticado com leucemia. Naquela época, decidi me tornar um monge. Por diversos anos, meditei na natureza, mudando de um mosteiro para outro. Eu frequentemente encontrava animais selvagens e é por isso que conheço bem os tigres. O Templo dos Tigres é um lugar de quietude, não de luxo. Os monges vivem em pequenas casas na floresta. O Templo da Oração é um grande edifício localizado no centro. O nome oficial do monastério é Wat Pawang Tabuayana Sampano, mas aqui na Tailândia é conhecido simplesmente como Templo dos Tigres. Aqui vivem uma dúzia de monges e 16 tigres. Os animais em jaulas têm bastante atividade física, garante o abade. É o Vale dos Tigres. Os budistas acreditam na reencarnação e no renascimento. Sou muito ligado aos tigres, como se fossem meus filhos ou netos, e talvez em uma vida passada eles já fizessem parte da minha família. Perguntam se tenho medo. Não. Não tenho medo, talvez porque nasci no ano do tigre. Quando descobri que tinha leucemia, os médicos me disseram que me restava pouco tempo de vida,
mas isso foi há 30 anos e ainda estou vivo. Não tenho medo de morrer. Prasharn não é um adestrador de animais e não foi treinado para isso. Contudo, ele consegue controlar e dar ordens a tigres adultos, sem gaiolas ou correntes. Ele foi obedecido em pouco tempo. A primeira tigre chegou aqui em 1999 e era um exemplar fêmea. Ela atacou a vaca de um fazendeiro. O homem matou a tigre e levou seu filhote. Em seguida, um dos proprietários de terras o trouxe até nós para que cuidássemos e o criássemos, já que o filhote havia caído nas mãos de um embalsamador que queria empalhá-lo. Isso foi em dezembro de 1988. O embalsamador havia cortado a pele em suas costas, e a cicatriz ainda pode ser vista no corpo do animal, que sofreu muito. A tigre estava muito fraca. Foi um milagre que tenha sobrevivido a essa tortura. O homem tentou matar o filhote e até mesmo tentou aplicar-lhe injeções, mas o pequeno conseguiu sobreviver. Segundo a tradição, se alguém tenta matar um animal e ele sobrevive, deve ser levado ao templo. Um homem comprou o filhote por 5.000 bahts, $120. Os fazendeiros o pegaram e, em fevereiro de 1999, o trouxeram ao nosso templo. Nós cuidamos da tigre e, apesar da terrível experiência, o animal ainda estava sereno, mas acabou morrendo, pois estava muito fraco. Pouco depois, 2 homens da população Karen vieram até nós. Eles viviam na região montanhosa entre a Tailândia e Myanmar e atravessaram a fronteira para nos trazer 2 filhotes de tigre. Dizia-se que cuidávamos de tigres órfãos, e esses filhotes também tinham vivido a mesma experiência. A mãe havia sido morta e os pequenos foram encontrados na floresta. Em pouco tempo, o número de tigres aumentou consideravelmente, de 3 para 4, 5 e 6. Indivíduos de Karen e resgatados da polícia vieram, filhotes foram confiados por fazendeiros e até uma comunidade muçulmana nos entregou um. No ano 2000, já contávamos com 8 tigres, número que continuou a crescer progressivamente. Paiu estava entre esses 8 animais. De onde eles vinham? Quem matou a mãe de Paiu? Quem matou as fêmeas e por que novos tigres chegam mensalmente? Trilhas ao Templo das Tigres levam às florestas montanhosas do oeste. A última grande reserva natural da Tailândia fica ali perto. Regiões protegidas, como Ken Krachan, ficam na fronteira com florestas tropicais de Myanmar. Cerca de 40 tigres habitam o parque, em 3.000 km². Restam apenas uns 200 tigres em toda a Tailândia. Os problemas são os mesmos em todas as regiões. Florestas essenciais para tigres diminuem e a caça persiste ilegalmente.
floresta é densa. Caçadores usam métodos brutais como fuzis, venenos e dinamite para capturar tigres. Este é o último refúgio para a espécie tailandesa em extinção. O Parque Nacional de Khen Kreshan integra o complexo da Floresta Ocidental, vasta região selvagem protegida com outros 8 parques nacionais, totalizando cerca de 20.000 km². Espécies como os calaus dependem dessas zonas protegidas. Esses animais sobrevivem apenas se encontrarem o clima, as árvores, os arbustos e o alimento adequados. Gibões enfrentam o mesmo problema pois vivem em árvores altas e comem frutos específicos. Infelizmente, a região selvagem não abriga apenas essas espécies, mas também os caçadores furtivos que vêm para capturar tigres. O parque é constantemente patrulhado, mas encontrar os caçadores furtivos parece quase impossível. Os guardas do parque se aventuram além do território dos tigres em busca de armadilhas, monitorando a área da melhor forma possível. Mesmo guardas florestais, como Ciutat, que dedicou toda a sua vida à floresta primordial, nunca se encontraram frente a frente com um tigre. Pegadas frescas provam que tigres vivem no parque de Khen Kreshan. E quanto à Tailândia? Lá, um homem sempre os avista. Bruce Kukuli, fotógrafo e ambientalista, atua nas florestas tailandesas há mais de 20 anos. Bruce registra tigres com câmeras. Dentro da caixa, há uma câmera fotográfica que dispara automaticamente se um animal passa à sua frente. Sua câmera capta imagens noturnas invisíveis ao olho humano. São fotos espetaculares dos derradeiros tigres selvagens tailandeses. Mas por que esses tigres são caçados de forma tão impiedosa? O cientista e ambientalista Dr. Cisanu deu uma resposta muito interessante. O problema não é o desaparecimento de seu habitat, mas sim a medicina tradicional chinesa. Na Tailândia, muitos tigres são criados em cativeiro, e alguns fazem isso de forma ilegal. A criação é para medicamentos na China, uma prática proibida e desconhecida. Atualmente, existe uma organização dedicada a reintroduzir os tigres à natureza para que retornem livres às florestas e não sejam mais mantidos em cativeiro. Para que parques e assassinos eliminam os últimos tigres em florestas? No mercado de medicamentos ilegais, o rico conduz as negociações e o pobre entrega o produto. Um caçador pode lucrar de 6 a 7 mil dólares por tigre. Isso é mais que a renda de muitos homens em suas vidas. Jornais tailandeses mostram as ações desta organização.
Quando a polícia captura os contrabandistas, os tigres viram notícia. Investigadores rastreiam poucas vítimas levadas ao exterior anualmente. O comércio ilegal continua a crescer. Cada tigre é especial. Cada um deles tem sentimentos, pensamentos e sonhos. Esses tigres escolheram vir até mim em busca de proteção. Sou o responsável por eles agora. Na doutrina budista, todos os tigres são importantes. Têm igual valor aos humanos. Organizações internacionais, como o WWF, também trabalham para que os tigres tailandeses não se extingam e buscam a proteção de toda a espécie, enfatizando a importância de seu habitat natural. Especialistas ocidentais consideram este lugar como uma espécie de pequeno zoológico. Mas os tigres do templo são criados de acordo com o estilo de vida budista. Passeios levam a um lago na garganta das tigres. A água tem um encanto mágico para eles. O pequeno monge Songtai é órfão. Certo dia, apareceu nos portões do monastério. Os filhotes de tigre e Songtai tiveram o mesmo destino e agora desfrutam juntos da infância. Os monges dão total liberdade tanto aos tigres quanto à criança. Método peculiar, mas zoológicos não oferecem atividades aos tigres. Esta imagem pode ser enganosa. Os tigres não são animais domésticos e é preciso ter máxima atenção durante as excursões. Os filhotes são frequentemente feridos ou até mortos pelos adultos. Cuccioli ou predatori, docili ou spietati. Quem desconhece o budismo deve ter cuidado com tigres. Se o exemplar macho os atacasse, Krubazon e Songtai não teriam chance. Ninguém se feriu nesses anos. Apesar da presença dos tigres, Wat Pha Luang Tabua é, acima de tudo, um templo budista. Monges buscam arroz e alimentos nas áreas do templo diariamente. No budismo, o ato de doar é visto de uma maneira diferente. Não são os monges que se beneficiam, mas sim quem doa o alimento, pois cada ação influencia o futuro. Quem pratica boas ações acumula mais méritos para a vida futura. A caridade beneficia quem a pratica.
Durante o período de jejum, entre julho e novembro, muitos monges vêm a este templo para meditar, mas frequentemente apenas 2 ou 3 moram aqui comigo. Portanto, sou o único responsável pelos tigres. Gostaria que alguns deles ficassem mais tempo para me ajudar. Mais cedo ou mais tarde, terei que ser substituído. O portão da área onde vivem os grandes felinos, a parte mais interna do mosteiro, é hoje cercado por 2 paredes por razões de segurança. Após a oração da manhã, chega o momento mais importante na vida de um monge, tomar o café da manhã juntos no templo. O café da manhã é muito importante, pois os monges têm um grande apetite e não podem comer nada após o meio-dia, tornando esta sua única refeição. E os jovens tigres sempre participam do café da manhã. Estes 4 irmãos têm 6 meses e não param nem um segundo. Beh, non provate a farlo a casa. Soltanto grazie alla tranquillità buddista è possibile fare colazione con i cuccioli di una tigre. No primeiro ano, os tigres estavam sempre livres, sem gaiolas. Eu não sabia como me comportar com eles, e eles comiam a nossa própria comida, ou seja, arroz, sopa de frango e limonada. Desde o início, muitos tailandeses diziam que não cabia aos monges cuidar dos tigres. Tivemos problemas com as autoridades e a polícia, e as coisas só melhoraram quando nos tornamos famosos em todo o país. Sontai non deve digiunare per il resto della giornata. Non deve meditare come i monaci e non deve leggere i testi sacri buddisti. Após o café da manhã, faz o que uma criança normal de sua idade faz: escola. Os filhotes do templo ajudam a eliminar as sobras do café da manhã. Agora, os monges só cuidam dos ensinamentos de Buda. Monges budistas não podem trabalhar por dinheiro. Abat controla uma equipe para o trabalho pesado. Todos os dias, 80 quilos de frango são cozidos para os tigres. Decisão sábia, pois tigres morreram em zoológicos tailandeses pela gripe aviária de frangos crus. Algumas dessas pessoas se tornaram muito experientes em tigres, não parecem particularmente preocupadas e sabem exatamente o que fazem, prestando atenção ao mínimo movimento ou ruído dos animais. Além da Bat, ninguém mais entende felinos como eles. Estes exemplares não são órfãos encontrados na floresta.
São a segunda geração de tigres. Eles nasceram diretamente no templo. O abade não é diretor de zoológico, mas sim um budista. Os tigres têm as mesmas necessidades que as pessoas. Quando sinto o chamado de uma fêmea, abro a jaula para que os machos possam ir até ela. A primeira geração surgiu 3 anos depois da chegada dos primeiros tigres. Não sei exatamente quantos filhotes nasceram. Alguns morreram logo após nascerem por serem fracos ou mortos pela própria mãe. Isso faz parte do ciclo de vida natural. Todos os tigres no monastério têm um nome celestial. Esses 2 filhotes se chamam Paraíso Magnífico e Estrela Cintilante. E depois a nuvem, sol, raio e arco-íris. Os homens de camiseta azul não apenas limpam os tigres e suas jaulas, mas também preparam a comida, geralmente realizando todo esse trabalho manualmente. Para nós, o tigre é especial. É um dos 5 animais fundamentais no budismo, juntamente com o elefante, o cavalo, a vaca e o búfalo. Estes são os animais mais importantes para a iluminação. Tigres são astros, mas outros animais vivem aqui também. Quem visita o templo à tarde sempre se surpreende. Às 5 em ponto, centenas de animais surgem do nada. Vêm da floresta para comer. 1000 animais vivem perto do monastério, mas ninguém os contou. Bovinos, búfalos, javalis, cavalos, veados e uma dúzia de pavões vivem nessas áreas. Eles acasalam e se reproduzem aqui, sendo nutridos da melhor forma possível. Praacharna cuida de todos. Este zoológico bizarro nasceu aos poucos. O primeiro cavalo trazido para cá era um velho rocim do exército, uma égua. Um dia, um garanhão chegou e eles acasalaram. Foi o instinto que o trouxe até aqui. Nasceram vários potros, e agora cerca de 20 cavalos vivem nesta área. O Dr. Sonchai é veterinário, advogado e uma espécie de diretor leigo do Templo dos Tigres. Somchai estava aqui quando o primeiro filhote de tigre chegou e, desde então, cuidou dos animais, aplicando as injeções necessárias e ajudando o abade em sua luta contra a burocracia. Sonchai tem sentimentos mistos sobre este zoológico estranho. Não há cuidados médicos adequados aqui. Este jovem javali matou o antigo líder do bando em combate. Agora, ele comanda. Os javalis submetem a todos. Até tigres os temem. Eles foram os primeiros no templo. O primeiro javali que chegou aqui tinha sido selvagemente espancado e estava com a coluna vertebral quebrada. Ele se arrastou até o templo, onde foi curado e recebeu arroz. Ele permaneceu conosco por 3 ou 4 semanas e depois partiu. Posteriormente, um incêndio irrompeu na floresta e o mesmo javali retornou aqui com toda a sua família. Fiquei feliz ao revê-lo vivo e seguro.
O javali havia se recuperado completamente e trouxe ao templo todos os outros animais. Eu não sabia o que fazer, mas, no final, tudo deu certo, e eles vieram para ficar, permanecendo aqui até hoje. Vá, preciso me virar. Onde vivem milhares de javalis e 16 tigres, nenhum monge tem tempo para meditar, pois há sempre um problema a ser resolvido. O filhote de tigre, chamado Estrela Brilhante, aproximou-se demais de um grande macho faminto que o lançou no ar. Agora, o animal manca. A pata traseira está ferida e ele sente bastante dor. คราวที่แล้วไปเอ็กซเรย์คราวที่แล้วพวกกระดูกพวกอะไรยังไม่เป็นไรปกติดีแต่เป็นที่กล้ามเนื้อแต่แถวเนี้ยอักเสบ Nesta idade, as infecções são muito perigosas. O monge Curbazão e os outros decidiram ir à clínica veterinária. Filhotes de tigre, como crianças, não gostam de ir ao médico. อาการไม่ดีขึ้นนะคะหรือว่าย าหมดก็เจ็บมากอาการเจ็บ แล้วตอนที่กินยาอาการดีขึ้นไหม ยักไม่สบาย อยู่ก็จะมีอยู่ที่วัดป่าตรงเนี้ย แต่มันยังบวมขึ้นมาก A moça da secretaria parece preocupada. Ver um tigre numa clínica veterinária é incomum, mesmo na Tailândia. De fato, não é um gatinho, mas sim um tigre. E a diferença é evidente. ปกติใส่ตะกร้อได้เหรอคะ ใส่ตะกร้อได้ A equipe médica agia com cautela. Mordidas podem causar ferimentos graves. ไม่เคยใส่ตะกร้อ ลุงดาวค่อยๆนะค่อยๆดูความประคองคนนิดเดียวนะนิดเดียวพอจะ นิ่งเขาอยู่ แร นิ่ ง ง เยอะมาก เราอยู่นิ่งขนาดรูปมันถ้าหลอกล่อหน่อยแล้วหลอกล่อหน่อยลุงดาว ทำไม Não é um problema. เสียสาวโอ้ Em caso de necessidade, há um sedativo e uma focinheira. 3 homens e um monge acalmam a tigre. ตับเนี้ย ทับจมูกไว้เล็บมันยาวนะ Após muita resistência, o diagnóstico é feito. A perna está ferida. Estrela Brilhante deverá ser imediatamente isolada e tratada com medicamentos. หลังกินยาเดิน Ao redor do mosteiro, nasceu uma comunidade bizarra, uma família de animais inconcebível na natureza. Aqui assiste-se a histórias de animais incomuns, como a convivência entre a tigre e o monge. Um pavão corteja uma fêmea, enquanto ao lado deles, 2 cervos se engajam em um cruento duelo. Dois cervos lutam perto da estrada do templo por prestígio.
Cervos são presas importantes nas florestas da Tailândia. Se tigres estivessem soltos, estes cervos teriam mais a temer. Os animais são o karma do abade Praacharna, e não foram apenas tigres, cervos e javalis que vieram até ele. Uma dúzia de búfalos indianos também vive aqui. Este animal raramente é encontrado em mosteiros budistas. Não criamos uma reserva. Lembro-me quando os búfalos chegaram. O rei celebrava o 56º aniversário de sua coroação. Alguns camponeses compraram 56 búfalos, salvando-os do abate e os levando ao templo. Avisei que não podia mantê-los, mas os camponeses os deixaram e foram embora. O abade consegue a obediência da tigre entre os outros. Praacharna não sabe onde e como terminará sua excursão com Paiu. Paiu escapa e mergulha num lago onde geralmente só se encontram os búfalos. Elas podem estar acostumadas à presença de pessoas, mas estas não são tigres domesticadas nem adestradas. Ha-chan começa a se preocupar à medida que o sol inicia seu pôr, e deixar Paiu sozinho não é uma opção. É inútil pensar no que aconteceria se Paiu farejasse a presença de um cervo. A única esperança reside em um frango dentro de um saco plástico. Baiuri gosta de frango e come 5 quilos por dia. Parecia que Praacharna teria que passar a noite com a tigre no lago, mas, no final, a fome venceu. Esta é uma hora especial. Após o pôr do sol, os monges se reúnem para meditar no templo.
O mosteiro foi fundado por um dos maiores estudiosos budistas da Tailândia e recebeu o nome de Luangta Mahabu. Luangta permitiu que o mosteiro fosse construído na floresta, pois essa área selvagem é um local especial para a meditação. Buda viveu e alcançou a iluminação na floresta, assim como muitos de seus discípulos. As tigres calmas são exibidas ao público uma vez ao dia, retiradas das jaulas. As tigres se alegram com a presença dos visitantes e sabem que estão à sua espera, pois há alguns anos os turistas podem entrar no templo. Visitantes se reúnem a partir do meio-dia, enquanto as tigres são agrupadas. Infelizmente, é preciso pagar a entrada, pois cuidar de animais como eles custa uma pequena fortuna. O abade não tem dinheiro e as doações não cobrem o sustento dos animais. A carne das tigres custa $12.000 por ano. Desde o início, o abade buscou divulgar o templo, pois precisavam de apoio. Para isso, ele fez o necessário, contatou jornais e até cavalgou uma tigre para fotógrafos. Praacharna caminha otimista pela Vale das Tigres junto ao grupo. A facilidade com que o abade conduz turistas e tigres juntos é realmente incrível. Apenas a tigre mais relaxada é escolhida para fotos, as outras voltam ao vale. Há 2 anos, os turistas podiam passear entre as tigres sem a presença de guardas, mas hoje a Vale das Tigres é uma área muito vigiada. Qualquer outro diretor de um zoológico ocidental que permitisse que os visitantes ficassem com tigres adultos e sem guardas seria admitido. Quão perigosas as tigres são na realidade? Os monges são mágicos ou imprudentes? Algumas precauções são tomadas. Os tigres são acorrentados, enquanto assistentes e voluntários gerenciam os grupos de visitantes e fotógrafos, conduzindo todos pela mão para que ninguém tenha uma ideia perigosa. Milhares de turistas já viveram esta experiência arriscada, e até agora nenhum incidente ocorreu. Um incidente seria fatal. O mosteiro precisa de permissão. O ministro ameaçava apreender os tigres. Órfãos não são mais acolhidos. Todos os novos filhotes nasceram dos exemplares do templo. A segunda geração atingiu a maturidade sexual, mas, para evitar o acasalamento entre exemplares consanguíneos, outros tigres deverão ser trazidos, o que é impossível sem a devida permissão. Este paraíso desaparecerá mais cedo ou mais tarde. Não, segundo Praacharna. O abade tem grandes planos e quer usar as doações para realizar um novo projeto. Uma ilha dedicada aos tigres. Os turistas seriam protegidos por um fosso e poderiam admirar a floresta onde os tigres viveriam livremente.
Os tigres poderiam caçar suas presas e procriar novos filhotes na ilha. Seriam sobreviventes em liberdade. Esses tigres poderiam retornar à floresta primordial. O projeto parece quase impossível, mas Prachar não desistirá. Eu digo aos tigres que devemos divulgar a existência deste templo e que farei seus filhos e netos retornarem à floresta. Em seus ouvidos, eu sussurro em tailandês como faremos tudo isso. Precisamos de muito dinheiro e de inúmeros apoiadores. Para que eles e a futura geração retornem à floresta, terão que trabalhar muito. É isso que eu lhes digo. É uma questão de alma, pois por enquanto eles não entendem bem o tailandês, preferem o inglês. Se aprendemos a nos comunicar com o coração, os tigres obedecerão e escutarão todos os comandos. Frequentemente, eu me aproximo e lhes digo isso. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Ou então, sem dinheiro, sem filhotes. Faça o seu dever. Não há mais comida. A atitude calma e relaxada diante das adversidades terrenas faz parte da mentalidade budista e talvez constitua a sua verdadeira força. Essa é a única razão pela qual uma paz irreal reina entre o homem e o tigre. Os sonhos do abade de trazer os tigres de volta para casa podem parecer impossíveis. Talvez nem ele salve os últimos tigres da Tailândia. Mas para 16 tigres, o templo representa um lar e o monge a sua única esperança de sobrevivência.